Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta quarta-feira, da 30ª semana do tempo comum, nos faz um convite de conversão para agradarmos a Deus a partir de um dos 10 mandamentos. Não sei se vocês observaram, mas vejam, a partir do 4º mandamento, honrar pai e mãe. E ainda mais, ele diz que honrar pai e mãe é questão de justiça. E aí, nós vemos mais para frente no Evangelho de Lucas proclamado para nós, que, segundo Jesus, aqueles que praticam a injustiça não poderão entrar no reino de Deus. Logo, nós podemos concluir que praticar a justiça para entrarmos no reino de Deus consiste justamente em colocarmos em prática os mandamentos da lei de Deus, principalmente a partir do 4º mandamento, que é a grande proposta de hoje: honrar pai e mãe. Em todas as quartas-feiras, aqui no Santuário da Vida, nós temos a oportunidade de celebrarmos em prol de todos os filhos e filhas de São José, não é? Nós também somos chamados a honrar o pai adotivo de Jesus, que também é nosso pai, porque nós também, em Jesus Cristo, nosso Salvador, nos tornamos todos filhos e filhas de São José. E quando nós honramos o pai de Jesus, que também é nosso pai, então nós estamos praticando a justiça e temos a oportunidade de entrarmos no reino dos céus. Eis aí a grande proposta, que é prática da Rede Vida de televisão, aqui no Santuário da Vida, para nos tornarmos todos devotos e devotas de São José, filhos e filhas de São José. No entanto, como devotos e devotas, filhos e filhas de São José, nós somos chamados, na pessoa deste santo que é grande exemplo para nós, patrono universal da Igreja e ao mesmo tempo também copadroeiro da Diocese de São José do Rio Preto, não é? A praticarmos a justiça a partir do respeito de nossos pais e de nossas mães. Se nós olharmos bem aí para a nossa sociedade, quantos e quantos filhos não deixam de respeitar os seus pais e as suas mães, não é verdade? Quantos e quantos filhos e filhas não deixam também de respeitar os seus professores e professoras? E quantos de nós também não deixamos de respeitar as autoridades devidamente constituídas na nossa sociedade? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que nós devemos honrar também estas pessoas, pois elas representam os nossos pais e as nossas mães. Então, quando deixamos de honrar as autoridades devidamente constituídas, logo nós podemos pecar contra o 4º mandamento da lei de Deus. É claro que também existe uma advertência, e um aconselhamento da parte de Jesus para aqueles que são pais e mães, para aqueles que ocupam lugares como em autoridade também e que representam pais e mães para toda a sociedade. Estes não podem provocar a ira dos filhos ou daqueles que de certa forma tornam-se subordinados às pessoas constituídas de autoridade. Então tem uma responsabilidade, Tanto os pais quanto as autoridades constituídas têm uma responsabilidade. Muito bem, mas nós podemos olhar para a primeira leitura, quando São Paulo escreve à comunidade de Éfeso, Ele diz assim, que obedecendo os pais, honrando o nosso pai e a nossa mãe, nós devemos também seguir os conselhos que eles nos dão. Eu aqui me recordo muitas vezes de quando a minha mãe falava assim para mim: olha filho, não faça, não vá.
olha, não é para fazer, não é para ir, porque se eu fizesse e se eu fosse, justamente não daria certo. É como que se Deus nos falasse a partir dos conselhos dos nossos pais. E de fato, Ele nos fala. Agora, aqui também São Paulo nos fala sobre a questão da missão de educar, que é missão própria dos pais e daqueles que são constituídos na dignidade de autoridade. Vejam só, queridos irmãos e irmãs, estes devem educar a partir da disciplina e da palavra de Deus. Nós devemos nos pautar na palavra de Deus. E quantas famílias hoje não são feridas porque não são baseadas no território onde é semeado a palavra de Deus. Eu me recordo que quando a gente assiste um casamento, porque na verdade o sacerdote, ele não preside o casamento, ele é uma testemunha qualificada do sacramento do matrimônio, né? Muitas vezes nós somos chamados a proclamar o Evangelho, que fala da construção da casa sobre a rocha. Nós podemos interpretar que esta rocha, firme, inabalável, é justamente a base da casa constituída pelo matrimônio, e esta base é a palavra de Deus, que deve ser a grande motivação da educação dos filhos e filhas. A educação de Jesus perpassou pela palavra de Deus. São José, que também é nosso pai, não é? Porque nós somos filhos e filhas de São José, educou também o seu filho Jesus, seu filho adotivo, né? Jesus, a partir da palavra de Deus, a partir dos mandamentos do Senhor, da lei de nosso Criador, que nos concedeu seu Filho único, unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. Aqui também a primeira leitura nos fala sobre respeito e tremor. Na verdade, do ponto de vista bíblico, eles têm o mesmo significado. Nós, na convivência social e comunitária, nos tratamos com respeito, porque o respeito é uma das formas de nos esforçarmos, de acordo com o que está escrito no Evangelho, para termos a oportunidade de entrarmos no reino de Deus. Aí eu vos pergunto, de acordo com a pergunta que alguém fez, e que São Lucas não nomeia, né? Mas que alguém fez a nosso Senhor Jesus Cristo na liturgia da palavra de hoje: é fácil entrar no reino de Deus, no reino dos céus? Não é. Jesus classifica o reino dos céus como uma porta estreita por onde nós devemos passar. No entanto, é preciso que haja esforço. E o caminho, a via, para que de fato aconteça o esforço, perpassa pelo conceito do respeito. Do respeito aos pais, que são instrumento de Deus para a nossa existência, do respeito às autoridades, do respeito às pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso redor e que também podem ser instrumentos de Deus para o nosso crescimento, né? O respeito. E por fim, queridos irmãos e irmãs, aqui se faz necessário também observarmos com muito carinho na questão de servir de boa vontade. Nós todos nos consideramos como escravos de Deus, não é? Servidores e servidoras de Deus, a exemplo de São José, o pai adotivo de Jesus e também nosso pai. Nós servimos a Deus de boa vontade? Servir a Deus de boa vontade também é uma das formas principais e basilares que nos ajudam no esforço para entrarmos pela porta estreita e assim conseguirmos chegar até o reino dos céus. Nós trabalhamos a nossa humildade o bastante para nos colocar a serviço e servir
de boa vontade, como se estivéssemos servindo ao Senhor? E as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco e que de repente nos encontram, nós também nos colocamos como seus servos, porque esse é o chamado, não é? Outrora no Evangelho, Jesus Cristo nos ensina a sermos servidores, a servirmos as pessoas, a servirmos uns aos outros, tanto quanto Ele, que é nosso Mestre e Senhor, serviu aos seus apóstolos. Nós devemos seguir o seu exemplo. Outro exemplo é o próprio São José, a quem nós queremos fazer crescer a devoção das pessoas. Vejam só, São José tornou-se um exímio servidor de Deus. São José nos ensina com a sua vida, com tudo aquilo que ele fez, como um exímio esposo também da Virgem Maria, a servir a Deus através da própria pessoa da Virgem Maria e colaborando com o projeto salvífico de Deus, com o nascimento e educação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a pedir o seu intermédio, a sua intercessão, para que possamos crescer como verdadeiros servidores de Deus, que se esforçam para poder entrar no reino dos céus, não é verdade? E assim também ajudam as outras pessoas a estarem conosco na felicidade plena, praticando sempre a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.